Prezado internauta, eu sou Edir Rodrigues, gravando aqui uma videoaula do Cícero para tentar explicar para os senhores a tela de dados de identificação do orçamento. Vamos entrar, portanto, aqui no programa, vamos selecionar aí o ambiente principal, vamos selecionar o orçamento de obras e vamos trabalhar com esse pequeno orçamento aqui. Poderíamos até criar um novo, mas para ganhar tempo, eu prefiro apenas tentar alterar dado deste orçamento. Trocar aqui terceiro ano por governo do estado do Rio de Janeiro. Governo do estado do Rio de Janeiro. Pronto. Tá? Janeiro é RO. Perfeito. Tá? Vai ficar aqui orçamento de serviços com fontes diversas, porque nós estamos fazendo uma breve explicação. Ok? Vai ficar unidade chamada Tijuca. Ok? Bem, aqui não temos nada nessa área, porque esta área só é preenchida quando o orçamento volta do acervo. Né? Nesta área aqui, entretanto, nós temos o dado da data de apresentação da proposta, quando se tratar de uma empresa privada participar de uma licitação, ou da data da publicação do edital, quando o órgão público estiver publicando o edital. Aqui o período vai ser feito em mês, ou quinzena, ou semana ou dia, né? E no caso, em quantos meses vai ser feita a obra. Por exemplo, vou colocar aqui 4 meses. Ok. Né? Cá embaixo temos a questão de moeda. A moeda pode ser real, cujo plural é reais, e tem um valor 1. Ou pode ser qualquer outra moeda, cujo plural vai ser informado aqui também, e aqui a paridade dela com o real. Essa parte chamada parâmetros aqui, nós temos dois dados. Converte para maiúsculos. Pequena informação significa o seguinte: todo suprimento nosso é gravado no banco de dados com letras maiúsculas. Quando você vai imprimir, né, às vezes é mais elegante imprimir com letra minúscula. Portanto, é só marcar aqui para imprimir suprimentos com letra minúscula. Suprimentos são materiais, categoria de mão de obra e equipamentos. Né? E aqui para imprimir a sua logomarca também. Ok. Esta parte que é dada a partir do último cálculo, portanto, você não mexe nela, está negritado, não é sua. Né? Aqui é preenchido pelo programa também com dado desta ordem colocada aqui ao lado. Né? Essa parte embaixo, legenda, você pode usar, em vez de projeto, você pode trocar por projeto, você pode trocar por edital, né? Ou por unidade, se fosse um setor público. Né? Subprojeto pode trocar também por aí cidade, área, coisa assim. São palavras que você pode variar para melhorar a sua apresentação, vai ver no relatório lá em cima. Mas a parte que mais chama a atenção nesta tela não é isto aqui, né? É isto aqui, ó. Formação de preço, tabela de preço, utilização de referência ou não, ajuste retorno de preço no cálculo, incidir ou não em cálculo social complementar e aqui as próprias tabelas de identificação de dados. Para falar nessa questão de tipo de preço, nós vamos dar um mergulho aqui um pouquinho na planilha Excel, que é informada aos senhores, que na verdade essa tabela aqui, ela é mandada para os senhores todo mês. Todo mundo que é assinante do programa Cícero recebe mensalmente as tabelas SINAP publicadas pelo próprio SINAP. E recebe também as tabelas dos outros bancos à medida que são publicadas. Né? Observe aqui, ó. Eu tenho aqui uma identificação, que é um código do próprio SINAP para cada suprimento, a descrição dele, a unidade, o preço com encargos, aliás, preço sem encargos, seria o preço lá do sindicato, né? Ou da comissão coletiva, perdão, o preço com encargos desonerados, aplicado em 88% sobre ele, né? E aqui o preço com encargos sociais não desonerados. Na verdade, não é 50%, que é 100 e poucos por cento. Eu até me enganei na tabela, vamos já ver isso. Observe lá. Quando eu trabalho com... Vou subir aqui um pouquinho, para pegar aqui a parte de equipamento. Equipamento, você tem um preço, o mesmo preço, o mesmo preço. Tá? Se eu subir aqui um pouco mais e pegar material, vocês vão ver que eu tenho também a mesma coisa. Em material, o preço é igual para todo mundo. Mas tomara que eu chegue aqui para mostrar para os senhores. Está aqui. Aqui, ó, meia cana. 2,27, 2,27, 2,27. Né? Ok, o preço de material é igual, tanto faz. Sem encargos, porque não tem encargo sobre ele. Desonerado ou não. Tá? Voltando aqui para o nosso elemento lá, vou tentar procurar direto, localizar aqui o jardineiro. Né? Se eu puxar aqui o jardineiro, parei aqui em cima dele, ó, você vê, mão de obra eu tenho um preço, um outro preço e outro preço. Tá?
Esses preços, vamos voltar aqui para a nossa tabela que está explicando, né? Tabela de identificação do projeto, seria o preço sem encargo, seria esse aqui, ó, 6,59 se fosse um motorista, né? O preço com encargo social desonerado seria esse aqui, 12. E o preço com encargo social onerado seria este aqui, 14 e pouco. O percentual de encargo não é este aqui, na verdade é bem maior. A gente pode ver lá na identificação da planilha em cima, né? Pois bem, então você pode trabalhar ou com preço sem encargos, ou com preço de tabela com encargos desonerados, ou com preço de tabela de encargo não desonerado quando é mão de obra. O mesmo preço que é lançado aqui também é replicado para cá, com preço local. Você tem, portanto, a liberdade de operar com preço, um preço que você pode mexer se quiser, ou então com preço firme de tabela. Vantagem mexer com o preço se eu quiser, o preço é replicado para cá para o preço local, que você pode modificar, né? Desvantagem, ele vai ser sobreposto toda vez que atualizar a tabela. Outra desvantagem, no próximo orçamento, se você desmarcar, compromete o preço do orçamento anterior. Portanto, bom é trabalhar com isto aqui. Mas a empresa privada pode operar com este, e quando grava o orçamento não é modificado, ainda que você mude o preço no banco de dados. Bem, o próximo dado para explicar para os senhores aqui reforçando um pouco mais. Quando eu faço orçamento para a área pública, ou seja, quando eu participo de uma licitação, o melhor é trabalhar com esta informação ou com esta. Eu sou empresa privada. Se eu sou empresa pública e estou fazendo orçamento de referência, 95% vai trabalhar com isto aqui, com encargo social não desonerado, é o preço fixo produzido pelas tabelas, né? Ou 5% com encargo social onerado. Eu não conheço contratação no Brasil com encargo social onerado. Todos estão operando com esta opção aqui, né? Muito embora isso aqui exista por causa da lei. Bem, depois que eu defino a tabela, esta ou esta ou esta, né? Vou marcar esta aqui. Você vai definir também qual a tabela principal para o seu cálculo, tabela de preço principal para o seu cálculo. Aqui nós temos as tabelas SINAP, CINFRA, MOP, OSS e CIOP nesse banco de dados. Então, o usuário que definiu que vai trabalhar com a tabela principal SINAP, tá? O F lá do Rio de Janeiro, pronto, eu coloquei lá para o Rio de Janeiro, né? Então eu vou usar o F do Rio de Janeiro. Deve estar na letra RJ aqui dentro. Ok, ó, achei. E referência, posso pegar qualquer anterior, mas vou pegar a última que tem, que é 2015-03, perdão. Tá? Deseja atualizar os percentuais aqui de cima, que ele está perguntando. Com o dado da tabela externa, se eu marcar que sim, ele botou o que já estava lá, né? Mas na verdade se não tivesse, ele teria colocado. Bem, aqui se eu marcar ajuste de descrição na referência, tá? Eu estou dizendo que eu vou utilizar a descrição daquela tabela que eu acabei de mostrar para os senhores. Aquela tabela, toda vez que ela é publicada, ela pode vir com descrições diferenciadas em relação ao anterior. Então, eu posso muito bem utilizar a descrição desta referência e não do banco de dados, que está no valor histórico, né? Pois bem, ajuste em cargo social no arredondamento, ajuste / arredondamento do cálculo, só funciona se eu estiver dentro dessa opção ou desta, né? São para fazer o termo de referência. Lá você é obrigado a colocar preço igual ao SINAP. Se você colocar maior ou menor, você vai ter problema com a Caixa, com quem analisa seu orçamento. Então você tem que trabalhar com preço fixo. Como a Caixa publica uns preços que não batem com o catálogo deles, né? Nós colocamos essa opção aqui dentro. Esse não bate com o catálogo, eu vou explicar. Se você pegar o catálogo de composições Caixa, que tem lá a composição de preço, com os seus insumos, com os seus preços e seus consumos, né? E chegar a um preço final. Pois bem, se você pegar esta tabela, um catálogo qualquer, de alvenaria que seja, né? Lançar os preços que a Caixa publica e aplicar os consumos que ela também publica, pode acontecer do preço final composto não bater com o preço que você calcular. Por que isso? Porque a Caixa trabalha para obter aqueles preços que ela publica, preços de suprimentos, ela usa várias tabelas de parâmetros. E essas tabelas vêm com vários decimais. E ela não pode perder esses decimais segundo ela própria. Ela não pode perder essa informação. Então ela usa vários decimais para chegar a um preço de material, né? E aplica aquele preço material no cálculo da composição de preço. Só que quando ela publica a tabela de materiais, mão de obra e equipamento, ou seja, de insumos ou suprimentos, como eu costumo chamar, ela corta 2 decimais somente. Então vai acontecer que preços calculados por ele vão dar diferente do preço calculado pelo dado que ele mesmo publicou, né? Por conta disso, nós colocamos a função chamada ajuste. Pois bem,
Explicado isso, sobra mais a questão do inciso de encargo social complementar. A partir de junho do ano de 2014, a Caixa passou a publicar no SINAP os encargos sociais complementares, que são EPI, ferramenta e a parte de alimentação, seguro, vale transporte e exame médico, né? Pois bem, esse encargo social complementar, nem todo mundo aderiu a ele até então. O EMOP não usa isso, o CINFRA não usa isto ainda, o OSS está começando a utilizar a partir de janeiro deste ano de 2015. Né? Então, por conta disso, nós deixamos a alternativa de incidir ou não, ou seja, se o seu orçamento vai ser feito com tabela SINAP e com tabela EMOP, e se você mudar esse de encargo social complementar, só vai ter para as composições do SINAP, não vai ter para do EMOP. Portanto, você pode ter a opção de não incidir isto aqui. Apesar de usar como preço oficial, eu não quero que incida isto aqui. Eu dei essa liberdade para você. Você verifique se pode fazer ou não. Tá? Pois bem, explicado isso, vai restar a questão da própria tabela. Nós marcamos aqui em cima que a tabela principal seria SINAP, Rio de Janeiro e tal. E ele colocou bem aqui como sendo a primeira, SINAP Rio de Janeiro e tal. A segunda estava já aqui marcada como EMOP. Eu vou deixar porque nós estamos no Rio de Janeiro, a segunda seria realmente EMOP, né? A terceira vai ser o CINFRA, passar para cá o CINFRA, e a quarta vai ser o OSS. Observe lá, eu estou lá no Rio de Janeiro, usando a tabela CINFRA e a tabela OSS para complementar o banco de dados SINAP e EMOP. Isso é perfeitamente possível no SIS por causa da questão do multibanco, que tem aula anterior explicando o que é multibanco. Tá bem? Eu vou finalizar essa aula por enquanto e assista a próxima aula sobre uma composição de preço. Eu vou explicar na próxima aula como é que opera uma composição de preço com esses parâmetros colocados aqui em cima. Muito obrigado.